Uma boa noite a todos. Que a paz de Deus nos envolva hoje e sempre. Caminho, Verdade e Vida, no seu capítulo 26, traz o título de padecer. E essa palavra, um pouco forte, muitas vezes pode até fugir do nosso entendimento, mas o que significa padecer? Padecer na íntegra significa sofrer. Então, se nós podemos verificar no pensamento de Jesus, ele diz assim: nada temas das coisas que há de sofrer ou de padecer. Uma das maiores preocupações do Cristo foi alijar o sofrimento do medo das estradas dos seus discípulos. Então, quando nós sofremos, logo nós falamos que nós estamos padecendo. Mas Jesus coloca o padecer de uma forma diferente. Padecer é sofrimento, mas nós sabemos que o sofrimento, quando nós sofremos com resignação, com aceitação, esse sofrimento, ele se torna mais suave e ele se torna útil para a nossa evolução do espírito. É através do sofrimento que o espírito adquire a sua elevação. Então, quando fala aqui no texto, que para alijar, o sofrimento das estradas, dos fantasmas da estrada, o que significa alijar? Alijar, ela é a mesma coisa que alijamento, é de jogar fora aquilo que não nos serve mais. Então, tudo aquilo que está pesando na nossa vida, está nos fazendo padecer, que nós devemos abrir mão dessa coisa, buscando outros caminhos que tire o peso das iniquidades. E esse alijamento que ele fala, para a gente entender melhor, geralmente nós vemos essa palavra e essa ação nas embarcações marítimas, aonde os seus navegantes, os seus comandantes, quando se encontram, se deparam na situação de naufrágio, por motivo de peso, a primeira coisa que eles fazem é fazer uma escolha daquilo que eles vão jogar fora. E isso dá o nome de alijamento. Então, quando Jesus fala de alijar, é jogar fora o medo dos fantasmas aos seus discípulos. Então, quando nós estivermos padecendo por muitas vezes falta de vigiar a nossa conduta, que é a nossa conduta que nos arrasta para as dores ou para as alegrias. Então, vamos jogar fora tudo isso que não nos serve, que não nos vai levar a lugar nenhum. Mas temos que ter para isso, quando temos o padecimento ou o sofrimento, temos que sofrer com resignação, com aceitação e com uma palavrinha bem pequena que muitos de nós, às vezes, nós esquecemos, que é a fé. A fé, ela constitui uma coisa magnífica e que nos traz confiança plena. Então, para que nós tenhamos confiança plena, nós devemos buscar coisa que nos edifique. Termos fé em Deus, termos fé na nossa capacidade de realizações, que nós somos perfeitos naquilo que Deus nos deixa. Nós temos um corpo, uma máquina maravilhosa, 2 olhos, 2 braços, tudo nós temos 2 pernas. Mas será que nós não estamos utilizando esses atributos que Deus nos confia de maneira correta? Será que nós não estamos negligenciando com o uso
que tudo é o bom ou o mau uso. Então, comparado o padecer, se nós formos verificar a história do nosso modelo maior, que é Jesus, Jesus padeceu entre pessoas não tão hábeis na sua conduta moral. Ele foi crucificado na cruz entre dois malfeitores, mas ainda assim ele perdoou. E ainda assim ele perdoou aqueles que os crucificaram e ainda perdoou, falando que eles não sabiam o que faz. Então, quando nós falamos padecer, quando nós falamos sofrer, e nós comparamos com Jesus, lá no seu sacrifício, no seu madeiro, onde ele foi crucificado, ele sofreu muitas dores físicas. É inegável que ele sofreu muitas dores físicas. Mas e as dores morais? A dor moral, Jesus sofreu? Não, com certeza não. Porque ele era resignado e ele sabia o papel que ele estava desempenhando. E é por isso que ele nos orienta que nós não devemos temer por aquilo que devemos passar, por aquilo que devemos sofrer. Nós devemos ter a aceitação, ter a resignação. Porque quando nós estamos nesse mundo aqui, nós vamos para a sala de aula quando somos crianças ou quando necessitamos, mas se nós não estudarmos, o que acontece? Nós vamos repetir de ano. O sofrimento, comparado grosseiramente com o padecer, é mais ou menos isso. Se você sofre, mas sofre e fica blasfemando, reclamando, colocando a culpa em outra pessoa, e não nos resignarmos, não aceitarmos, lá no fim, depois que passarmos as dores e o sofrimento, isso se torna em vão, porque o crescimento do espírito, a elevação moral, ela só dá quando a gente aceita aquilo que nos foi passado, aceita com resignação, com fé, com amor no coração. Era dessa forma que Jesus agia quando estava diante de uma dificuldade. Se nós vermos o Evangelho de Jesus, tudo que tem hoje que no Evangelho, a maioria das vezes foi algum perseguidor, algum algoz, que tentou apanhá-lo no deslize. E ele simplesmente transformou em boas obras e em exemplos para nós. Nós podemos ver isso aí, lá no Evangelho, bem claro, na situação da mulher adúltera. Quem quiser se aprofundar pode ver. Também quando da espada, que o seu discípulo decepou a orelha do seu algoz, e Jesus pediu que ele não fizesse aquilo, que quem padece pela espada padecerá. Então, que nós devemos estar imbuído de sempre fazer o bem, mesmo para aqueles que não nos querem o bem. É assim que nós adquirimos a transformação, é assim que nós adquirimos a nossa evolução moral. E o sofrimento, dessa forma, ele se torna um fardo mais suave. Jesus mesmo afirma que nós não teremos um fardo maior ou mais pesado do que aquilo que podemos carregar. E é exatamente isso. É se resignar, aceitar. Não é que nós saímos por aí ficar bobos, querer puxar tudo que nos faz sofrer. Não, porque aí nós estamos infringindo a lei. É quando isso acontecer, por algum deslize nosso, que nós procuremos nos corrigir e aceitar e nos resignar. E aí é que acontece a nossa transformação.
O sofrimento, muitas vezes, muitos de nós, pode ser comparado bem semelhante quando uma criança perde todos os seus brinquedos. A primeira coisa que ela se põe é a chorar e reclamar e pedir a alguém para que os socorra e que os devolva. E nós não somos muito diferentes. Uma criança tem a genuidade e não sabe muito o que está fazendo e o que quer. E nós? Nós já sabemos o que estamos fazendo, sabemos o que queremos, mas muitas vezes essa comparação se dá porque aquele sofrimento é porque não é possível que nós cometa as nossas maldades. Entendeu? Porque alguém tirou as minhas coisas e eu quero de volta, por isso eu vou me vingar. E a vingança o que é? Não é um mal? Alguém que se vinga é uma batalha que não tem... Aquele que vence não é o ganhador. Aquele que perde também não ganha nada. Então se torna inútil toda a batalha desnecessária para fazer o mal. É igual às guerras. As guerras, o país que ganha, perde, o país que perde, perde mais ainda. Então não tem nenhum ganhador nessa história. Então que nós devemos combater o mal que habita entre nós, com o quê? Com o bem, com a transformação moral. Fazendo com que o nosso sofrimento tenha o porquê. E que quando amanhã nós passarmos e olharmos para trás daquilo que passamos, mas que conseguimos nos resignar, não tenha sido em vão. Nós muitas vezes temos o hábito de dar valor nas coisas grandes, nas grandes obras. Mas muitos de nós, às vezes, não conseguimos realizar obras tão grandes. Mas existe algo de pequeno que nós perfeitamente possamos fazer. Quem de nós não pode dar um bom dia para alguém? Obrigado, meu senhor ou minha senhora. Estender-lhe a mão para ajudar de forma sem interesse próprio. Não é aquele que estende a mão dianteira e logo estira a outra para receber o pagamento. É fazer igual Jesus nos orienta. Que a mão esquerda não sabe o que a direita faz, ou vice-versa. Que quando nós formos praticar o bem para alguém, ou para outrem, que nós devemos nos despojar do interesse próprio. Não é fazer a barganha, eu vou fazer porque eu vou ganhar. Eu vou fazer isso porque vou receber outra coisa em troca. Não é isso que Jesus nos orienta quando nós estivermos praticando alguma coisa para outra pessoa. Então, se revoltar das coisas que nos acontecem, não nos conduz a nada. Pelo contrário, se torna uma trava no nosso caminho. Então, Deus jamais deixaria que nós pudéssemos realizar os nossos desejos perniciosos, os nossos desejos malfazejos. Porque quando nós estamos irados, a primeira coisa que nos vem à cabeça é vingança. Mas quando nós estamos com fé, com amor no coração, a primeira coisa que nos traz, que nos conduz e que nos torna é alegres. E quando nós nos tornamos alegres, nós começamos a achar as coisas mais fáceis, mais bonitas, flores perfumadas, coloridas. Não é assim que acontece quando nós estamos com nossos corações cheios de amor?
nos fortalece, nos dá esperança, nos dá coragem. Que ser uma pessoa do bem é ser uma pessoa corajosa, é uma pessoa cuidadosa, zelosa por si próprio e pelos outros. Que nós não podemos oferecer para os outros aquilo que nós não temos. Então, para nós termos essa capacidade de ação e de agir, nós temos que nos tornar pessoas melhores do que que fomos ontem e do que somos hoje. E que o amanhã nós possamos estar pensando completamente diferente, se assemelhando com as coisas que Jesus nos orienta a fazer. Então, tudo está em nosso alcance. Tudo nós podemos fazer. E quem disse isso foi o discípulo de Jesus, chamado Paulo. Tudo me é lícito, tudo posso fazer, mas nem tudo me convém. Então, aquilo que nos convém é termos a pureza de coração e o desejo ardente que se torne uma constante para que nós possamos realizar coisas de boa para nós mesmos e também extensivo àqueles que estão em nossa volta. Fica tudo maravilhoso, fica tudo mais fácil. O dia, as horas se passam mais rápido, sentimos fome de maneira justa e correta, de acordo com o nosso metabolismo. Agora, o ódio e a ira, a má-querência, só nos traz entraves, só nos faz derrubar e nos levar para os arrastamentos da vida que nos faz sofrer e sentir dores físicas desnecessárias ao espírito. Por que nós devemos nos mutilar, devemos nos sacrificar, sentir dores físicas? Porque nós não tivemos o cuidado conosco mesmo. Se você não temos a capacidade de termos cuidado conosco mesmo, o que nós vamos fazer com os nossos semelhantes? Então, Jesus nos orienta sempre a seguir os ensinamentos do Evangelho. É uma cartilha simples e que está ao alcance de todos. Mas ele orienta que nós seguirmos os exemplos do Evangelho exatamente para que nós possamos executar as boas obras. Fazer o bom combate, que nem diz Jesus, e trocar as ações do homem velho pelo homem novo. Quando fala lá do Evangelho que trocar o homem velho pelo homem novo, será que ele está desprezando porque o cara envelheceu? Não, trocar as velhas maneiras, as velhas manias, os velhos hábitos, os velhos costumes desnecessários pelos novos aprendizados, pelas boas maneiras, pelos bons costumes. É isso que Jesus fala, orienta a todo instante. Então, que nós devemos partilhar e compartilhar todos os ensinamentos que o Evangelho nos traz, com o objetivo, simplesmente, com o objetivo de cumprir os desígnios de Deus. Deus nos deixa essa obra maravilhosa para que nós possamos ter como exemplos e nos capacitar no nosso dia a dia, na nossa vida, do nosso mundo corpóreo. Nós não temos que nos capacitarmos para exercer esta ou aquela função? Quanto mais aptos a desempenhar as nossas funções, melhor será o resultado. Poderemos ser promovidos, poderemos galgar postos mais altos. E, consequentemente, quando nós temos um posto mais alto e uma promoção esperada, nós acabamos sendo remunerados melhor. E com essa remuneração melhor, nós acabamos transformando a nossa vida própria e aqueles que vivem conosco. Não é assim que ocorre? Mas nós ainda estamos falando isso simplesmente no ciclo da nossa amizade e da nossa família.
Mas se nós nos tornarmos homens de bem, fazendo com que o mundo melhore, quem é que vai ganhar? Além de nós, que fomos o portador dessa dádiva, ou dessa benfeitoria, também toda a humanidade será beneficiada. Não foi isso que Jesus deixou, como nos seus exemplos do Evangelho, que ainda hoje, há 2000 e poucos anos atrás, nós somos beneficiados pelas obras e pelas ações que ele cometeu? É isso que Jesus espera de nós. É isso que Jesus espera, que nós possamos entender melhor o que é padecer. Não é padecer em vão, saímos por aí dando chutes e bofetadas desnecessárias. É procurar vigiar mais as nossas ações, procurar nos corrigir, porque tudo que nos acontece, de bom ou de ruim, é por causa do nosso comportamento. Se nós estamos se dando mal por algum motivo, alguma coisa, em algumas passagens, podemos verificar as nossas ações, que elas não revelam de terem sido boas. Com certeza não. Porque nós entramos na lei de ação e reação e de causa e efeito. Mas quando nós vigiamos e procuramos cometer as coisas boas, de acordo com a vontade de Deus, não infringindo nem a lei dos homens e nem a lei de Deus, nós somos o próprio beneficiário. As benéfices e os benefícios começam a receber nós mesmos. E em nós recebermos alguns benefícios, aqueles que nos cercam, aqueles que nós amamos, também se beneficiarão. Então, que nós tenhamos em mente também uma coisa, que nós, quando tivermos que ajudar alguém, devemos realmente ajudar com vontade, sem interesse próprio, porque senão nós vamos estar interferindo no seu livre-arbítrio. Será que se nós doarmos ou fizermos alguma coisa com alguém sem o seu consentimento, ele vai achar bom? Será bom para ele? Então nós devemos verificar e fazer para nós aquilo que nós quereríamos que fizessem conosco. Novamente, Jesus falando aí em nossos ouvidos. Então, quando nós fizermos alguma coisa para outra ou para alguém, e devemos verificar realmente se aquilo que nós estamos fazendo, que nós estamos proporcionando, é bom para ele. Tá? Que nós façamos para os outros aquilo que quereríamos que fizesse conosco. Quem é que não gosta de ser respeitado? Quem é que não gosta de ser acariciado? Quem é que não gosta de ser tratado com carinho? Então, muitas vezes Jesus fala alguma coisa comparando entre o pai e o filho. Que filho que pede um pão ao seu pai e ele lhe daria uma cobra ou uma serpente para lhe picar? E é nesse sentido que o padecer acompanha. Se o padecer é sofrer, vamos sofrer por aquilo que nós estamos querendo conquistar. Mas não sofrer simplesmente para sentir dores físicas. Sofrer para melhorar a nossa situação financeira, a nossa situação de saúde, a nossa situação de bem-estar, o nosso conhecimento. Tudo isso são condutas que Jesus nos mostra a todo instante. Então,
muitas vezes o que nós enxergamos como padecer e como sofrimento são oportunidades que Jesus nos dá, que Deus nos dá, para nós termos a capacidade ou a oportunidade de fazer a corrigenda, de nos corrigir. Então, muitas vezes, aquilo que nós achamos que é um sofrimento, que é um padecimento, é a oportunidade que nós temos para arregaçar as mangas e desempenhar um papel onde vai nos libertar de todas as fobias, de todos os males, de todo mal-estar, de toda maquerência, de todo orgulho, de toda inveja. É isso. É isso que essa oportunidade que Deus nos oferece para que nós possamos fazer a corrigenda. E que quando nós tivermos que pegar uma estrada, o objetivo que seja de nós alcançar ao porto seguro onde nós desejamos. Mas nós podemos encontrar no caminho buracos, pedras, curvas, perigos, e que nós sabemos desvencilhar, desviar, sem maltratar ninguém. Respeitando sempre o amor, respeitando que nos traga a esperança e que nos conduza a ser um homem melhor. Pois nós sabemos que a dor, o padecimento com resignação, ele pode ser uma cura definitiva. E pode ser também um bálsamo salutar, que além de curar as nossas feridas, cura também a dor da nossa alma. Porque nós temos as dores de todas as maneiras. As dores físicas, as dores do corpo, as dores da alma, as dores mentais. E que essa estrada que nós possamos trilhar, possamos encontrar no caminho pessoas que nos auxiliem, pessoas que ajudem na construção dos nossos objetivos. Que sejamos assim um homem de coração limpo, de alma tranquila, de coração puro, e que possamos assim perceber que tudo que nós fazemos nesse mundo de bom, de boa vontade, de perseverança, de carinho, de amor, além de ser bom para nós, será bom para todos aqueles que vivem à nossa volta. Então, que possamos assim aliviar as nossas dores e que alivie também, possamos jogar fora, que nem Jesus orienta, possamos jogar fora tudo aquilo que é o entrave nas nossas vidas, que possamos substituir por amor, por desejo ardente de sermos pessoas melhores, esclarecidas, pessoas que fazem com que, quando se apresentarem num determinado local, que a sua presença seja atraída pela vontade de Deus. E assim, vamos agradecendo e até a próxima oportunidade.